Se tu quiser, tu manda um WhatsAppzinho dizendo que se quiserem assistir, a transmissão está sendo feita ao vivo pelo YouTube. Tá bem. Eu mandei lá no link, caso vocês queiram fazer a... Tá, eu vou encaminhar então o link agora para profs e já compartilho a tela. Beleza. Posso fazer a apresentação, então? Quando tu quiser. Eu não sei se eu não vou ter aqui, peraí. Deixa eu só ver uma coisa. Como é que eu vou fazer? Por causa que como eu estou num outro ambiente, como é que eu vou fazer para puxar aqui? Tu quer que eu faça para ti? Pode ser, eu vou lhe mandar. E aí o senhor faz para mim, sabe por quê? Porque como eu estou num outro ambiente... Tu vai usar a versão do PowerPoint ou tu vai usar aquela que tu compartilhou comigo? Eu baixei agora uma... Eu baixei uma agora, vou lhe passar pelo WhatsApp, pode ser? Pode ser também. Então, tá bom. Vou botar no grupo de gestão ali, tá? Que nós colocamos. Tranquilo. Aqui. Pronto. Foi para o senhor. Deixa eu acender a minha luz. Só um pouquinho que tô tentando. Apresentação Giovana. Compartilhar.
Ficou. Deixa eu só ver como é que faz agora para deixar a tela cheia. Faz isso, não sei. Acho que é isso, né? Agora acho que ficou melhor. Tá. Quando vocês entenderem que podemos começar. 20 minutos, prof. Posso fazer cronômetro, que acho que fica bom, né? A gente não se perde, né? Mais ou menos isso, assim, uma coisa... Tá. Nada tão rigoroso. Nada tão... As colegas, por elas também? Podemos começar? Bom, então, vou fazer a abertura formal, então. Bom dia a todos e todas. Quero começar agradecendo aos colegas da banca que estão aqui conosco, a professora Eliane, a professora Laila, que gentilmente aceitaram estar conosco nessa manhã gelada. Gratidão. Começamos, então, aqui a defesa do trabalho da especializanda Giovana Gindri, com o projeto intitulado Projetos Políticos Pedagógicos das Escolas Municipais de Santiago, um olhar sobre a perspectiva da educação inclusiva. Então, Giovana tem cerca de 20 minutos para fazer a sua apresentação, fica bem à vontade, e estamos aqui contigo. Tu vai me sinalizando quando for para eu ir passando, que aí vamos testando como é que a passagem aqui acontece. Tá ok, muito obrigada, prof. Obrigada, gurias, obrigada, Laila e Eliane, que aceitaram o nosso convite para estar presente na defesa do meu trabalho. Tá? Então, como o professor Vantuir falou, o trabalho, né, é intitulado Projetos Políticos Pedagógicos das Escolas Municipais de Santiago, um olhar sobre a perspectiva da educação inclusiva. Pode passar. Então, o que me motivou, né, a realizar essa pesquisa? Em primeiro lugar, foram as inquietações de uma educadora especial, né? Desse percurso, né, da gente, eu já sou uma profissional que já tenho algum tempo de trabalho, né? Então, essa trajetória minha, né, às vezes um trabalho muito solitário, né, e de querer construir essa educação inclusiva, mas perceber, não é, que dentro do próprio processo de construção, alguns momentos a gente não está presente para essa construção. Então, e isso, né, se faz pela falta, às vezes, de clareza de que construir uma escola inclusiva, ela começa desde o projeto político-pedagógico da escola, e perpassa também desde o processo de gestão da escola. Não é um trabalho que é feito pela educadora especial, é um trabalho do conjunto de toda a gestão. E esse trabalho, muitas vezes, ele é solitário da educadora especial. E outro interesse, né, outro desejo meu, foi de quando fui buscar essa especialização no IFE, não é, de gestão escolar, foi também poder, através da construção desse conhecimento, também contribuir com a minha comunidade local. Eu sou santiaguense, né, estou aqui, trabalho há bastante tempo, e eu gostaria, então, de me dedicar, me debruçar nesse olhar para as escolas municipais e poder trazer um olhar de um educador especial, né, dentro de uma construção de conhecimento proporcionado pela especialização do IFE. Pode passar, prof. Então, para começar, né, a gente começamos, então, com um problema de pesquisa. Então, qual era o meu problema de pesquisa? Então, era entender de que forma, né, os projetos político-pedagógicos das escolas municipais e aí da zona urbana de Santiago apresentam elementos constitutivos para a construção de uma educação inclusiva conforme as legislações vigentes. Pode passar. E aí a gente estabeleceu junto, né, que objetivos, então, qual é o nosso objetivo geral? Então, o objetivo geral desse trabalho era analisar os projetos políticos pedagógicos construídos pelas escolas municipais de Santiago, da zona urbana, a fim de averiguar se esses documentos, então, apresentam elementos constitutivos para a construção de uma escola inclusiva frente à legislação vigente. E, diante disso, nós estabelecemos 2 objetivos específicos. O primeiro objetivo específico foi demarcar, então, esses elementos, né, esses elementos, que depois viraram-se categorias, que seriam imprescindíveis na construção de projetos político-pedagógicos, tendo como base, então, os documentos legais brasileiros sobre educação inclusiva.
E o outro, a partir disso, então, é identificar nos projetos político-pedagógicos se haveriam, então, esses elementos estavam dentro dos projetos políticos pedagógicos das escolas municipais da zona urbana de Santiago. E aí, então, para começar, a gente fez um pequeno recorte em termos de referencial teórico, até porque ele é um artigo, não é, dentro dessa proposta. Então, o que a gente começou dentro desse referencial teórico? A ideia, primeiro, trazendo do Vasconcelos. Então, o Vasconcelos, ele traz, né, que o projeto político-pedagógico, ele é importante porque ele é ali onde é gestada a escola, é ali que se começa a idealizar essa escola. Então, ele é onde se começa a trazer do plano ideal para um plano real. Então, é onde tu estabelece as metas, tu começa a antecipar aquilo que tu deseja construir dentro da tua escola. Então, a gente teve como base, trazendo a ideia do projeto político-pedagógico das ideias de Vasconcelos. Pode passar, prof. E também aí a gente também, né, dentro desse referencial teórico, a gente buscou os documentos legais, sejam eles internacionais ou documentos legais nacionais. E dentro desses documentos internacionais, nós pautamos sobre 2 documentos, a Declaração da Educação para Todos, de 1990, aonde, né, então, ela norteia alguns princípios que vêm trazer esse olhar para a educação, inclusive, traz não digo uma reforma, mas uma problematização, ou seja, assim, um repensar sobre o contexto escolar, e aí, então, direções sobre isso, como, então, se estaria essa educação que seria para todos. E aí, uma das coisas que eu trago como pontos principais seria que, então, a superação das disparidades educacionais, né? Então, buscar a igualdade da educação para todos, né? Ou seja, onde todos tivessem uma equidade de educação, né? Um direito à educação, e a oportunidade, então, de todos para essa educação. E seriam todos os grupos excluídos. E não, esse documento ele não se referenda somente para as pessoas com necessidades educativas especiais, né? Ou as pessoas com deficiência. Ele é um documento norteador, porque ele traz para todas as pessoas que foram excluídas ao longo do trajeto da educação. Então, sejam os meninos de rua, as pessoas pobres. Então, ele é um documento muito amplo, né? Por isso, a própria nomenclatura, o próprio título do documento, né? Educação para todos. Então, acho que esses são os pontos principais que a gente precisa também olhar para isso, né? Para compreender o paradigma da educação inclusiva. E depois, então, a gente trouxe alguns documentos, outro documento internacional, que seria a Declaração de Salamanca, que a Declaração de Salamanca é de 1994, e a Declaração de Salamanca, então, ela é um documento muito específico, não é? Porque ela traz princípios norteadores para a educação inclusiva, até porque ele é um documento que vários países participam, e esse documento, então, traz também esse olhar especificamente para o público-alvo da educação especial, né, para as pessoas com necessidades educativas especiais. Então, aí a gente colocou que esse documento reafirma, né, pontos e diretrizes da educação para todos, como o direito fundamental à educação para todas as pessoas, não é? E a importância de dizer que é necessário referendar a importância de que todos os sujeitos, todas as pessoas tenham direito a um nível de aprendizagem aceitável. Né? Então, quer dizer, não é somente o acesso à educação, mas que todos eles tenham um nível aceitável de aprendizagem. A atenção também às crianças com interesses e capacidades que são próprios de aprendizagem, quer dizer, referendando a ideia dos estilos de aprendizagem, cada pessoa se apropria da aprendizagem né, de uma maneira, e os sistemas, não é, de educação que devem, então, estar sendo planejados com vista à diversidade. Então, isso são pontos fundamentais, né, que eu chamo a atenção sobre a Declaração de Salamanca. Pode passar, prof. Pode ficar aqui. Aí também outro ponto importante da Declaração de Salamanca é que ela também traz, né, aí que ela traz essa questão de que as crianças e jovens com necessidades educativas especiais devem ter acesso às escolas regulares. Então, ela vem reafirmar, né, recolocar esses sujeitos dentro da escola comum, e não mais, não é como um sistema à parte da escola comum. Outro ponto importante, que eu acho muito interessante da Declaração de Salamanca, é que ela diz que a pedagogia ela deve estar centrada na criança. Então, eu acho que isso retoma essa ideia, não é? Que a educação ela tem que estar se olhando para essa criança, para os seus estilos de aprendizagem, para a diversidade, para os contextos onde essas crianças estão inseridas.
Ela traz também a importância das escolas regulares, segundo, né, devem trazer orientações inclusivas, né, e combater as atitudes discriminatórias, criando comunidades abertas e solidárias. Tá? Isso eu acho muito importante. Até porque depois Steinbach retoma, num dos seus livros, né, a questão das comunidades inclusivas. Um ponto importante que eu trago aqui, que a gente traz escolas regulares, porque no documento ainda se apresenta como escolas regulares e não como escolas comuns, que hoje a gente já traz essa nomenclatura, tá? Então, eu trouxe bem na íntegra como o documento se apresenta, tá? Pode passar, Pro. E aí, depois a gente elegeu alguns documentos brasileiros, né, nacionais importantes. E aí a gente delimitou 4 documentos. A gente, no demais, ao longo do percurso do trabalho, eu venho trazendo outras resoluções, outros documentos, que vão estar, então, servindo para análise. Mas, para esse momento do referencial teórico, eu trouxe 4 documentos. Eu trouxe a Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o parecer número 17, que institui as diretrizes nacionais da educação especial para a educação básica, e a Lei 13.146, que é o Estatuto da Pessoa, né, a Lei Brasileira de Inclusão. Então, acho que esses marcos, assim, são bem importantes. Então, e aí, na Constituição Federal, a importância é que ela retoma, né, a questão de todos são iguais perante a lei, e ela recoloca a questão do atendimento educacional especializado, a importância, né, do direito dessas pessoas. Na Lei de Diretrizes e Base, eu coloquei a questão dos princípios da educação e sinalizo, né, alguns itens ali dentro dos princípios, não é, que é os princípios e fins da educação, acho muito importante que retomem, porque até nos documentos analisados eles trazem essa pontuação, eles trazem esse ponto. E outra questão que eu acho importante da Lei de Diretrizes e Base é que essa legislação, né, não que a outra lei de Diretrizes e Base, 4.024, não traga, e nem também, por exemplo, a questão da 5692, mas essa legislação, que é a Lei 9394, ela traz um capítulo bem específico, né, sobre a educação especial, e aí também trazendo essa titulação de educação especial. E a lei, o parecer 17, né, que institui, então, essas diretrizes, e aí ele é um documento bem extenso, e ela traz vários direcionamentos, né, tanto no âmbito pedagógico, no âmbito político, em vários âmbitos, e também traz algumas conceituações importantes, como, por exemplo, o conceito de inclusão, aí o conceito de educação inclusiva. Né? Então, ele é um documento que traz também a questão do direcionamento de quem são as pessoas público-alvo da política, os serviços que podem se constituir dentro da educação especial, ela também direciona, então ela traz vários pontos importantes. E a lei, né, brasileira de inclusão, que ela é de 2015, ela também é importante porque ela reafirma tudo isso e ela traz vários direcionamentos, né, como, por exemplo, fortalece os princípios anteriores da inclusão social, né, e de cidadania das pessoas com deficiência. Então, acho que o primeiro momento para os referenciais, eu trago esses pontos importantes. Pode passar. Em relação à metodologia, né? Então, ela é uma pesquisa, né, de cunho qualitativo, porque ela busca o significado, né, ela vai buscar um significado nos elementos dos documentos que são analisados. Né? O trabalho, então, esse trabalho qualitativo, ela é um trabalho, né, que trabalha com o universo de significados, de motivos, de aspirações, de crenças, valores e atitudes. E o porquê isso? Porque a gente busca, então, aprofundar, né, esse espaço das relações construídas, seja através de textos, não é? Seja através de uma análise, né? Seja através de uma entrevista e assim por diante. Mas, então, ela é qualitativa porque ela tem esse fundamento, né? Ela tem esse interesse de buscar uma análise, né, profunda das relações estabelecidas, dos processos e dos fenômenos encontrados dentro desses documentos que serão analisados. Então, a gente aí estabeleceu que ela seria uma pesquisa documental, porque ela parte do princípio, né, de analisar os documentos, não é, dos projetos políticos pedagógicos das escolas municipais da zona urbana de Santiago, né, tendo como a base, então, os próprios PPPs. Tá? Pode passar, prof. Então, os documentos a serem analisados foram os projetos políticos pedagógicos das escolas municipais de Santiago, e a gente delimitou, sendo eles os da zona urbana, né, não nos dirigimos à zona rural, né, até porque a gente poderia estar contemplando também a questão de uma outra pedagogia, não é? Que eu acho que teria que ter também um outro olhar aí bem específico, então a gente se delimitou, direcionando
mais para a zona urbana de Santiago. Dentro dessas escolas, foram disponibilizados 6 PPPs das escolas municipais da zona urbana, onde a gente utilizou da seguinte forma. Então, a gente fez um contato, primeiramente, com a secretária municipal de educação, nós encaminhamos depois um ofício para ela estabelecendo, e a partir disso, então, me foi disponibilizado através de um Google Drive, esses documentos. E aí, então, a gente, para preservar cada uma das escolas, a gente utilizou a numeração, escolas de 1 até 6, utilizando a sigla E01, E02, E03, assim sucessivamente, tá bem? E para escolas e 1 categorizando cada escola. Como que a gente fez essa análise? Então, essa análise passou, então, o procedimento de análise foi análise de conteúdo. Então, a gente analisou o conteúdo escrito dentro desses PPPs. Então, é uma análise das informações constantes do documento, e que, para a gente pudesse ter o que a gente iria elencar como análise constante, foi estabelecer categorias. Tá? Então, a gente estabeleceu categorias para serem analisadas dentro desses documentos. E aí, então, compreender, criticamente o manifesto do que estava escrito dentro desses documentos legais, que seriam os projetos políticos pedagógicos das escolas. Pode passar, Pro. E aí, então, como para ter base, assim, de como que a gente iria, então, estabelecer essas categorias? As categorias, elas foram estabelecidas através da análise das legislações. Então, por exemplo, a gente se debruçou sobre as legislações brasileiras, e a partir das legislações brasileiras, a gente observou que existia uma frequência, ou seja, um padrão de dados apresentados dentro dessas legislações, que, então, fizeram com que desse para nós 7 categorias, tá? Para serem analisadas, para ver se esses elementos se estavam presentes dentro dos PPPs das escolas municipais de Santiago. E a primeira categoria, então, que a gente estabeleceu foi princípios da inclusão, educação inclusiva, a modalidade de ensino, que é a educação especial, a clareza do público-alvo da política inclusiva, o entendimento do serviço de atendimento educacional especializado, as atribuições do educador especial, a avaliação escolar diante do sujeito da política inclusiva, terminologia e avanço. Então, esses foram, digamos, o que a gente observou, que apresentavam dentro de uma regularidade nos documentos analisados, tá? Pode passar, Pro. Quando nós começamos a análise, então, o que a gente observou? Então, dentro dessa análise, a gente observou que a primeira coisa que eu fiz, eu fiz uma visão geral, uma leitura geral dentro dos projetos políticos pedagógicos. Dentro dessa visão geral, o que a gente observou? Então, havia uma data de construção, que variava de 2014 até 2022. Essa variável, então, existia uma variável de 8 anos na construção dos projetos políticos pedagógicos. Alguns projetos políticos pedagógicos seguiam as orientações do Vasconcelos, de crise do Vasconcelos, em relação ao projeto político pedagógico, apresentando marco referencial, marco situacional, operativo, doutrinal. Alguns seguiam esse padrão. Outros PPPs não apresentavam esse padrão, não apresentavam. Então, traziam aí de forma diferenciada, trazendo valores, missão, ou outro direcionamento, tá? Então, alguns isso. E 5 PPPs apresentavam como abertura os princípios e fins da educação nacional brasileira, tá? Traziam isso. Pode passar. E dentro desses princípios, aí, então, analisando os princípios e fins da educação, eu observei que haveriam, digamos, 3 princípios que seriam, digamos assim, que a gente poderia elencar, que estariam vinculados ao parecer 17, por exemplo, que estariam no entendimento, mostrando a busca da identidade, a preservação da dignidade humana e o exercício da cidadania. Porque esse documento, parecer 17, ele apresenta os princípios da educação inclusiva. Ele apresenta isso. Então, analisando esses princípios e fins, então, a gente poderia estar associando aos princípios da educação inclusiva, tá? Pode passar, prof. E aí, então, a gente começou, depois desse olhar mais geral, que a gente fez esse olhar mais abrangente dentro dos PPPs, então eu me dirijo para as categorias. As categorias que eu vou apresentando durante o trabalho, eu trouxe aí, já de uma forma mais de um título, digamos assim, E aí eu trouxe a primeira categoria, que seria sobre os princípios da inclusão ou da educação inclusiva. Então, aí eu me debruço sobre o documento e começo a analisar. Aí eu observo o quê? Por exemplo, em relação
a escola E01, a escola E02, tá? Elas apresentam, elas trazem especificamente direcionamento sobre os princípios da escola inclusiva. Então, eles trazem o respeito à justiça, a gestão discriminar as pessoas, o acolhimento à diversidade, o acolher a diversidade, as mudanças de atitudes, percebe a importância das mudanças de atitudes para acolher a diversidade, tá? Eles trazem isso. Pode passar, Prof. A escola também, a escola 06 também apresenta da mesma forma. Então, nós temos a escola 01, né, a escola 06 e a escola 02, elas trazem, dentro dos marcos, elas trazem esses princípios, né, que são para a escola inclusiva. Então, eles reconhecem o direito dessas crianças estarem na escola e os direitos de serem reconhecidas na sua diferença. Isso está presente nessas escolas, dentro dos seus marcos, tá? Ou mesmo que seja dentro da sua missão ou da sua visão, ele está presente, tá? Pode passar. E a escola número 6, ela traz nesse momento, quando ela referenda sobre os princípios da educação inclusiva, ela traz a questão dos direitos, dos materiais e dos recursos a essas pessoas, que é contemplado lá na legislação, na LDB, que traz, não é, que uma das funções, não é, da educação especial é possibilitar recursos, métodos, né, diferenciados a esses sujeitos, tá? Então, ela apresenta. E a escola 3 e a IS5, elas não apresentam em nenhum momento nos seus corpos dos seus textos a questão inclusiva. Elas não trazem não referendam a questão dentro dos seus valores, dos seus princípios ou dos marcos, alguma coisa que pontue sobre a educação inclusiva. Certo? Pode passar, Pro. Em relação, quando eu passo a olhar sobre a modalidade de ensino, né, sobre se as escolas compreendem dentro dos PPPs, tem essa questão da modalidade de ensino da educação especial, e por que eu trago isso? Porque para a gente entender, por exemplo, por que é importante a gente compreender que a educação especial é uma modalidade de ensino, a gente quebra com essa dualidade de dois subsistemas. Então, isso é muito importante a gente trazer. Ela não é, digamos, um ensino diferenciado. Ela é uma modalidade que transversa todos os níveis de ensino. Então, ela é uma modalidade que transversa os níveis de ensino, que realiza OAE, que é um serviço da educação especial. Ela disponibiliza recursos e serviços. Ela orienta, e aí o que eu acho importante, ela orienta e utiliza os processos de ensino e aprendizagem. E então, eu me debruço sobre os PPPs e passo a fazer esse olhar. E aí, o que eu observo dentro dos projetos políticos pedagógicos das escolas? Pode passar, Bruno. Então, eu observo que nenhuma das escolas da educação, dos projetos, nenhuma dos PPPs analisados, eles trazem essa ideia de que a educação especial ela é uma modalidade de ensino. E aí, né, retomo o porquê disso. Ele é importante porque a gente quebra a ideia de dois subsistemas, né? A escola inclusiva, ela não é da educação especial. A escola inclusiva, ela é da escola, é do todo da escola, é da comunidade escolar. Então, a modalidade, né, da educação baseada na abordagem dos direitos, e eu acho que muito importante dentro dos novos paradigmas do século XXI, que é essa ideia da abordagem dos direitos humanos nos aspectos políticos, legais e científicos, né, que a gente vem retomando um novo pensar sobre a educação especial, e recoloca, então, essa educação especial frente às novas configurações do século XXI. Pode passar, Prof. Então, depois, então, eu faço uma outra análise, uma outra categoria, que seria a clareza do público-alvo da educação especial. E aí, somente a escola E01 traz com clareza quem se destina a essa política, digamos, quem é que se destina ao serviço da educação especial. Então, que esse serviço se destina às pessoas com deficiência, né, e aí visual, auditivo, intelectual, surdez, e todas as categorias que tem, os transtornos globais do desenvolvimento, né, e aí mais também direcionadas às questões da pessoa com espectro autista, e as altas habilidades de subdotação. E também a importância dos transtornos funcionais, que aí a educação especial, ela luta de forma articulada com o serviço da educação especial. Pode passar, Pro. Quando eu me debruço, então, sobre o olhar sobre as redes de apoio à inclusão para além do AEI. E por que eu coloquei para além do AEI? Porque a gente quer justamente entender essa educação especial hoje dentro do novo paradigma do século XXI.
Então, não é a educação especial como o AE, o AE não é a educação especial. O AE é um serviço da educação especial. E aí, né, as escolas E01, a escola E04, E05 e E06 apresentam a ideia da função, né, que é do atendimento educacional especializado, que é complementar e suplementar. Eles trazem isso com clareza desse serviço, bem como também disponibilizar recursos, métodos e acessibilidade para a remoção dessas barreiras. A escola E02, ela apresenta o conceito de inclusão nesse momento. Então, a gente também não traz assim com clareza, né? Ela retoma o conceito de inclusão dentro sobre as redes de apoio à inclusão. Tá? Pode passar, Prof. E aí, dentro, então, o que a gente que depois eu vou retomar nas considerações finais, é para além, né? Então, por que para além? Entender que a educação especial existe uma rede de serviços de apoio. E entender que existem essas redes de serviço de apoio é entender hoje que tu pode se direcionar dentro de todo esse, digamos, toda essa rede, o quanto vai ser de serviço ou o quanto esse serviço da educação especial pode estar identificado com a diversidade do sujeito, com o estilo do sujeito e com as necessidades do sujeito. Tá? Então, essas redes de apoio, ela está muito contemplada hoje pelas ideias da Mendes, não é? Da Iniceia Mendes, que traz isso, né? A ideia do coensino, dos modelos, né? Do coensino, do ensino itinerante, e aí várias outras redes de apoio que a autora apresenta. Pode passar, prof. E quando eu falo, então, sobre olhar sobre as atribuições da educadora especial, né? A escola E01 e E06, elas apresentam as atribuições do educador especial, e as demais escolas não fazem menção de quais são as atribuições da educadora especial dentro desse contexto, na perspectiva, então, da educação inclusiva. Tá? Pode passar, prof. Em relação, quando a gente também analisou a questão da avaliação, até porque alguns documentos trazem isso, né, a avaliação. Então, as escolas, não é? A E01, a escola E01 e a E06, elas apresentam elas contemplam a questão da avaliação. Elas compreendem que a avaliação é contínua, mediadora, cooperativa. Todas elas fazem isso. Mas direcionar especificamente esse olhar específico para o público-alvo da educação especial, somente a escola E01 e E06, tá? Trazem isso mais presente dentro do seu corpo do projeto político-pedagógico. Pode passar, por favor. A gente também colocou dois aspectos a serem analisados, a questão da terminalidade e a questão do avanço, tá? Por quê? O avanço, a gente elegeu a questão do avanço para a gente perceber se haveria alguma coisa contemplando sobre as altas habilidades de superdotação, porque a gente sabe, né, que há uma invisibilidade em relação a esse público. Então, dentro da terminalidade, somente uma escola trouxe a terminalidade, quer dizer, entendendo que esse sujeito pode concluir a educação fundamental, né? Ela pode concluir. Então, como ele pode, então, ser regulamentado a questão da sua conclusão do ensino fundamental. Então, a escola E06 traz isso, traz essa questão da terminalidade, tá? Pode passar, prof. E em relação ao avanço, que aí a gente poderia olhar se há uma contemplação sobre as altas habilidades de superdotação, nenhuma escola apresenta direcionamento nos seus projetos políticos pedagógicos sobre a questão do avanço, tá? Pode passar. Bom, e aí, diante de tudo disso, a gente, então, traz a questão, né, que resultados a gente, né, seriam as minhas considerações diante das análises dos dados apresentados. Então, o que a gente, primeiro lugar, que é importante a gente colocar a importância de se organizar, né, como o conjunto de todos os projetos políticos pedagógicos, né, digamos assim, um norteamento de quais são as bases, digamos assim, né, os direcionamentos que os projetos políticos pedagógicos teriam dentro da rede. Eu acho isso muito importante. Como seria contemplada a educação especial dentro dessa organização dos projetos políticos pedagógicos? E eu acho que também buscar, através disso, alguns documentos legais que trazem sobre isso, né? Que direcionamento a gente deve estar dando para os projetos político-pedagógicos dentro da organização dele.
E eu acho que também, porque depois, como alguns dos PPPs cita a questão de um documento que é emitido pelo Conselho Municipal de Educação de Santiago, e esse documento ele é muito bem constituído, então dá para fazer o cruzamento disso, então se apresentar então como uma organização desses documentos. E eu acho que também muito importante que dentro da construção desse projeto político-pedagógico sejam trazidas as inovações, né, compreender, então, as inovações dentro da educação inclusiva. Dentro dessas inovações é compreender hoje essa educação especial para o século XXI. Então, eu acho que é importante trazer esses novos direcionamentos, a questão do coensino, não é? Desse trabalho de partilha entre professor da educação especial e o professor da sala comum. Eu acho muito importante trazer isso. Pode passar, prof. E aí, com isso, então, quebrar dessa forma, então, se quebraria a visão desses dois sistemas, né, de que a educação especial é aquele profissional que vai atender, né, e que vai resolver todos os problemas das escolas, não é? Então, reforçando, né, essa ideia do atendimento educacional especializado. Então, quebrar com essa visão dos dois sistemas, né, não trazer tudo isso muito focado para a questão do atendimento educacional especializado, mas trazer para uma rede de serviços, não é? E compreendendo isso uma construção de escola inclusiva. Né, o entendimento da educação especial como uma modalidade de ensino, né, que perpassa todos os níveis de ensino, e que a educação especial é o especial do ensino comum. Ampliar, então, as redes de serviço de apoio à inclusão no entendimento desse novo papel da educação especial para o século XXI. E eu acho que também problematizar o papel da educadora especial dentro dessa visão social da deficiência. Então, problematizar a função desse profissional que está dentro da rede. Pode passar, prof. E aí, né, eu acho que é uma coisa muito nossa, enquanto educadora especial, que é entender que, né, que o papel da educadora especial é um ato político. Né? A gente como educadora especial, o nosso fazer ele é um ato político, e é de um imbricamento com a vida, né, com a dignidade humana, com a vida do outro. Né? Então, é muito mais do que ser profissional. Né? A gente é muito mais do que ser professor educador especial. Né? A gente é engajado com uma luta pelo direito do reconhecimento da existência plural. Eu acho que isso é muito importante, principalmente para mim como pessoa, que sou educadora especial. E aí, por isso, então, o desejo de olhar, né, para esse material. Então, a busca constante pelo saber, pela inovação e a construção, né, de uma cultura inclusiva na Escola das Redes Municipais de Santiago. Então, a princípio era esse o meu trabalho, espero, né, agradeço de coração a presença de todas vocês, e aqui estão as minhas referências bibliográficas que foram utilizadas para a construção desse trabalho. Muito obrigada. Estou parando a apresentação aqui. Bem, acabei de parar a nossa apresentação, agora estamos com vocês na tela. Vou pedir licença para a professora Laila, que é minha colega de unidade, e vou passar de imediato a palavra para a professora Eliane Porto, que também faz parte da nossa instituição, mas que representa, nesse momento, outra instituição da nossa rede. Quero dizer que é uma alegria estar aqui contigo, professora Eliane, ex-orientanda, grande amiga, parceira de pesquisa, de grupos de pesquisa, de escritos, mas, para além de tudo isso, tu estás convidada nesse momento representando o campo da educação especial, que é a tua formação inicial, que tu é uma grande pesquisadora, admiro bastante teu trabalho, foi uma indicação também da professora Giovana, por conhecer o teu trabalho, por conhecer o teu trajeto. Então, gratidão por estar aqui conosco nesse momento. Fica bem à vontade para fazer as tuas considerações. Olá, muito obrigada pelo convite. A banca é sempre um momento que a gente aprende bastante. E eu me sinto honrada de estar aqui com pessoas que eu conheço o trajeto formativo, conheço o afeto que circula, né, com aquilo que faz. Giovana, Vantoir, Laila, e especialmente a Giovana, foi uma grata leitura o teu trabalho, porque enquanto professora de educação especial, a gente acaba muitas vezes, eu me identifiquei em muitos pontos, né, da tua pesquisa,
não quero sair muito, mas preciso também dizer, né, te dizer o que eu senti. E foi muito bom ler e, principalmente, sair dessa zona de conforto, né? Não sei se é conforto a palavra, mas sair desse movimento de fazer o diário, que às vezes a gente não volta a se questionar. Então, eu fiz algumas anotações aqui para a gente conversar, mas eu também marquei o documento e mando para vocês depois, tá? Então, eu elenquei alguns pontos que tu já apresentou agora, né? E muitos vieram ao encontro do que me chamou bastante atenção. Em um primeiro momento, chamar a gestão e a inclusão a essa discussão, eu acho que tu foste dentro da tua elegância, que para quem te conhece sabe, né? O teu jeito de fazer delicado, sensível, né? Incisivo, mas de uma maneira bastante sensível, chamar a legislação e a gestão numa especialização em gestão de extrema importância para o momento que a gente vive, para o momento político, né, e educacional que nós vivemos. Então, eu acho que aí já começa o ato político, né? Vamos trazer a gestão para conversar, né, sobre esses movimentos que a educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, ela vai vivenciando ao longo do tempo. Importantíssimo tu teres colocado na escrita, porque também justifica, né? Justifica esse trânsito que tu fez entre a legislação e depois nas análises muito fortemente, e eu pretendo me deter mais nas análises. Então, tu te coloca no texto, tanto na introdução quanto nas considerações finais, e o teu texto ele é fluido, né? Tu começa a leitura, desde o título tu vai indo, ele fala exatamente dos objetivos aos quais tu te propuseste, né? Então, responde ao objetivo geral, aos objetivos específicos, conseguir visualizar com muita nitidez, né? Algumas coisas, eu vou trazer uma pergunta e vou também retomar o que tu já apresentou, porque isso precisa ser demarcado num trabalho que vai ser bastante consultado, né? Quando ali tu já colocas no rodapé, né, com vistas a futuras publicações, eu não vejo uma publicação, eu vejo mais de uma publicação nesse teu trabalho, inclusive, pelo meu momento, né, pelo que eu estou vivendo, eu acho que dessa primeira produção poderão sair produções quali quanti também, porque lá e agora na tua apresentação eu consegui visualizar isso aí, né? Quando tu traz os dados, né? Os dados muito te aproprias muito desses dados. Então, talvez olhar para esse trabalho e ampliar. Questões metodológicas e de organização, não vou nem discutir, porque ele está muito bem organizado, muito bem estruturado, né? Responde ao que tu anuncias. Então, algumas sugestões, tá? Sugestões. No resumo, coisas que também eu fui aprendendo ao passar do tempo. E eu adoro usar essa palavra aprendendo, né? É isso que a gente vai fazer. No resumo, eu te sugiro que tu coloques a instituição e o curso, porque ele vai ser muito acessado, certinho, né? E isso aí traz, né, para a instituição e para o teu trabalho exatamente o recorte de onde tu analisou. E também, se for do teu interesse, a localização geográfica da cidade de Santiago, porque o Rio Grande do Sul está em evidência, né? Por motivos que a gente não queria também hoje, né? E eu sempre fico pensando nesse contexto sócio-histórico, onde estão os alunos da educação especial neste momento. Então, é uma sugestão. Outra sugestão, lá na página 5, quando tu falas em... Bom, primeiro, antes disso, quando tu te apresentas, né, que tu anuncia na página 5 o teu trajeto formativo, eu sugiro que tu traga o teu orientador, porque ele escreve sobre isso, né? Então, é um conceito, porque o artigo, ele é o momento também de nós informarmos, né, aos leitores os conceitos que a gente vem trazendo, né, de que a gente está falando. Então, na página 5, quando tu te colocas e tu conta
quem é a Giovana e de onde ela vem, tem, se tu procurar em Brancher, eu falo Brancher, mas ele diz que é Brancher, então, né? Se tu buscares lá no Brancher, tu vais encontrar o conceito de trajeto formativo que justifica, né, e reforça esse isso que tu anunciou. E também ainda na página 5, tu manifestas essa solidão pedagógica, né? E na Isaías, tu também vai encontrar de que trata essa solidão pedagógica, esse sentimento que tu tem. E aí, eu vou passar lá para, assim, ó, dizendo de como que eu olhei o trabalho. Eu olhei mais pelo discurso, né? Pela análise assim, do que tu apresentas. Muito alinhadas as tuas categorias com o teu título, com o olhar, com esse olhar. Então, o tempo todo tu olha, né? Da análise documental. As 7 categorias eu procurei olhar com muito cuidado também, e elas trazem exatamente a provocação que nós precisamos hoje relacionada à gestão. Então, vou pedir licença para falar brevemente de uma a uma, né? E algumas coisas que eu sugiro também dentro de cada categoria. Na categoria princípios, apesar da lei ainda trazer público-alvo da educação especial, eu te sugiro que a gente já seja... mergulhe na ousadia de começar a investir em público da educação especial, né? Eu olho muito essa questão do discurso, né? Porque são nesses documentos que a gente produz, nos cursos de formação, que vão fazer a mudança que lá ao final a gente espera, né? Então, informar já, eu acredito que seja possível, né, Giovana, tu usar já público da educação especial e tirar esse alvo que a gente vem tentando, né, mudar em muito tempo. E também na página 23. E na página 26, aonde é citado distúrbios, né, de aprendizagem, que tu delimitas aí quem é o público da educação especial e os outros recortes, eu acredito que tu possas usar transtornos específicos da aprendizagem também. Mas isso tudo eu coloquei no arquivo. Tá? Na categoria 2, é muito bom tu teres trazido a cultura do século XXI, porque a gente, né, que tem uma caminhada antiga, né, de longa data, na educação especial, a gente vê que, às vezes, os próprios documentos, as normativas, né, os dispositivos, enfim, eles não falam do que a gente está vivendo. Então, na página 25, eu apontei, talvez, assim, né, quando tu traz a colaboração, também pode usar um conceito ali. Tá. Para não ficar muito extenso, né, que ele é um artigo robusto já, talvez uma nota de rodapé, né, algo nesse sentido. Imprescindível trazer a discussão da escola comum e escola regular, né? Já deu. Eu acho que essa tua discussão, ela vem pontual quando tu fala na categoria 13 público. É imprescindível que isso seja reafirmado constantemente, né, que nós temos uma escola. Nas redes de serviço, também, aí nos toca, de uma maneira muito cara, né, qual é esse serviço do AE, né, que nós não somos o serviço, nós somos professoras, e o quanto isso precisa hoje ser pontuado. Não só na rede municipal de Santiago, mas em todas as redes. É um movimento dos educadores, das educadoras especiais, né? Vou falar mulheres, que em sua grande maioria são mulheres, que quem somos nós nesse contexto? E eu já chego na gestão, tá? Então, essas redes, essas mudanças do século XXI, elas justificam aquilo que eu te sugeri ali, né, do porquê da gente mudar também os conceitos e os termos. Na categoria 5, nós vivemos novos tempos. Eu acho que quando tu traz com o ensino
talvez tu pudesse pensar em trabalho colaborativo, né? Porque o coensino ele vai demandar, a própria Mendes também traz isso, o coensino ele vai demandar um conceito muito da intervenção, né, da atuação desse educador especial dentro de sala de aula. E talvez a proposta de trabalho colaborativo, que também é discutido pela Mendes, nesse momento, ele caiba de uma maneira que dê menos atrito, né? Porque a gente tem uma discussão política muito, muito intensa né, do professor que está lá na sala de aula, entra o educador especial e propõe. E o trabalho colaborativo ele vem trazendo um outro lugar, né? Que os espaços são mantidos, mas eles se entrecruzam, tanto na atuação em sala de aula quanto na formação de professores. Como eu sou da formação, eu vou trazer a formação sempre, né? A questão da avaliação, achei também muito importante deles apresentado os estudantes altas habilidades, né, e superdotação, que eles caem na invisibilidade, recorrentemente eles caem na invisibilidade, parece que a educação especial, ela trabalha para um público, e nós acabamos não levantando esses indicadores tão importantes que as escolas municipais poderiam fazer, né? Que justamente nessa idade em que o estudante está inserido na escola municipal, é um período que a gente poderia levantar indicadores para uma educação voltada também para esse público. A questão da terminalidade é a nossa pedra no sapato, né? A terminalidade, o avanço é o que nos desconforta, e que bom que desconforta, porque a gente tem que pensar nisso, né, que o estudante, ele é estudante da escola, é do sistema, ele não é aluno da educadora especial nem do AEE, é uma discussão antiga que a gente faz nesse sentido. Então, eu queria te fazer só uma pergunta. Ali tu diz que eram 10 escolas que tu fez a análise do PPP de 6. Tu não teve acesso? Foi um recorte? Me foram disponibilizados 6, Eliane, e um foi da escola rural. E aí, como a gente não fez o gueto não buscou, né, não fez esse olhar para o nicho dessas escolas rurais, então fiquei só com 6 da PPPs das escolas que foram disponibilizadas. Tá bom. E assim, ó, a questão do título, né? Eu também gostaria de conversar, porque é uma ideia, né? Quando a gente olha para o título, a mim falou que seria a educação, um olhar para a educação especial dentro dos PPPs, eu troco, gente, tá? Quando eu falar PPC, vocês traduzam, porque eu tenho esse problema. Quando a gente olha para a educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, eu não sei, porque parece que o trabalho todo ele versou sobre a análise da educação especial, um olhar inclusivo para esse público da educação especial. Então, eu fiquei assim pensando, né, que na educação inclusiva, daí, no geral, a gente abriria também para alunos estudantes temporários, estudantes de circo, né, conforme a mobilidade, eu não sei o que vocês entenderam, mas é só para a gente pensar. No contexto, eu também, eu volto, né, a trazer que eu acho que é um momento de informar muito a gestão. Eu já vi um curso, né, de formação de gestores, na perspectiva da educação inclusiva, da educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Inclusive, na rede federal, nós constituímos um grupo que nós vamos trazer, né? Estamos pensando em trazer algumas discussões também para os gestores, porque o curso de gestão, né? Ele em muitos momentos não ocupa o lugar que ele deveria ocupar, né? Eu acho que tu está dando essa visibilidade, está dando justificando o motivo exato, né, dessa preocupação, desse cuidado que a gente tem que ter também na formação dos gestores.
E te agradeço, te parabenizo, né? Conheço a prática, sei do que tu fala. Obrigada, Vantoir, né? Um momento muito, para mim, muito especial estar aqui hoje com vocês. E fico à disposição também para a gente discutir ali nas observações que eu fiz no arquivo, tá? Só chamar. Muito obrigada. Gratidão, professora Eliane, pelas suas considerações, pelos seus apontamentos. Certamente nós vamos nos debruçar com muito carinho sobre elas agora para fazer os ajustes finais. Aproveito o intervalo entre uma fala das nossas avaliadoras e a outra para dizer para a Giovana que nós temos algumas companhias virtuais aqui conosco, que muito nos alegram. Registro a presença da SMEC Santiago, que te deixou um abraço carinhoso aqui no chat, e no YouTube, diz que estão prestigiando o teu trabalho aqui e agradecem por esse teu importante olhar para o território santiaguense. Registro também o abraço das colegas do Departamento Pedagógico, especialmente para a Giovana, e também para santiaguenses, Laila e Eliane, que então, coincidentemente ou não, né, se é que existem coincidências, a nossa banca foi pensada, né, também por colegas que vêm desse espaço e que estão nesse espaço também de alguma maneira. Então, registro aqui as considerações das tuas colegas aqui para ti, Giovana. E te passo a palavra, não sei se tu queres dizer alguma coisa para a professora Eliane, especificamente, antes de passarmos para a professora Lara. Eu agradeço, né, Eliane, do teu olhar, porque a gente já se conhece há bastante tempo, eu teria certeza que tu faria boas contribuições ao meu trabalho. E, assim, uma das coisas que foi mais difícil só para colocar no Vantoir, sabe, que é o título. Assim, a gente discutiu muito, eu acho que a gente montou 3 títulos, não foi, Vantoir? E assim mesmo, não era bem isso. E eu acho isso que é o importante, eu acho que a banca, né, ela é bem isso, ela tem esse papel, que é contribuir com o trabalho da gente, poder fazer esse olhar, né, que às vezes a gente está tão envolvida no trabalho, está tão debruçado nele, e aí vai ficar faltando, né, e eu dizia para o Vantoir, chega de escrever, secou, porque a gente vai indo, né, e quando vai virar uma dissertação de mestrado, não é esse o objetivo do texto, né, a gente está com... Pois 40. Eu pensei nisso quando eu estava lendo, e eu digo, ai meu Deus, 44 páginas, será que isso aqui vai fazer sentido para eu contribuir, né? Não, mas ela pode colocar soma, né? Eu disse, deu, e quando chegou, encerrou da escrita, é aí que vai ficar, porque a gente vai sempre, aí até ontem eu olhei e falei para o Vantoir, dá para me falar mais algumas coisas que eu olhei o trabalho lendo, e ele disse, nós vamos pedir para te botar no trabalho, então deu. E eu também queria agradecer, mas se tu puder colocar para mim, eu quero agradecer, né, a SMEC, né, porque eu sei que assim, a gente se mostrar, se desnudar para alguém olhar para a gente pensa quem que vai ser um olhar assim para fazer uma crítica, e não é. Eu acho assim, quisera eu ter oportunidade sempre no meu trabalho, no meu trajeto formativo, que as pudessem olhar, a gente tem isso, né, uma coisa muito pessoal às vezes, a gente se achar que tem que, que a gente não precisa se, né, de se mostrar e dizer, olha, que bom que tu pôde olhar para mim e dizer isso é assim, isso é assado. Aquilo que for, né, que serve para a rede, né, vai estar ali, eu quero entregar um trabalho, depois de todo ele corrigido, escrito para a rede, para que ela possa, né, a partir das minhas considerações, o que ela achar que é adequado, que ela possa pensar junto com os seus colaboradores, não é? O que vai servir para o trabalho, do meu trabalho para a rede. Tá? Então, obrigada, Eliane, e obrigada à SMEC que está presente, né, aí me ouvindo, né, nesse momento tão especial para mim, que é poder contribuir com a minha comunidade, que é de Santiago. Tá? Obrigada. Tá ótimo, Giovana. Bom, de imediato, passamos a palavra para a colega Laila, representante aqui dos docentes do curso de gestão escolar, colega e parceira desde a formação inicial lá no curso de pedagogia até os dias atuais, né? Colegas e voltando a ser colegas e seguindo nas parcerias. Obrigado, Laila, por estar aqui conosco. Fique bem à vontade para fazer suas considerações. Bom dia a todos, vocês me escutam bem?
Então, bom dia a todos e todas, né? É um grande prazer estar nessa banca, especialmente pelas pessoas que estão aqui, né? Que é a Giovana, que eu a conheço, né, pessoalmente aqui em Santiago, ao professor Vantuir, de longa data, né? E a professora Eliane, que a conheci há uns 2 anos atrás, né? Tive o prazer de conhecê-la pessoalmente também. Então, é bem gratificante estar aqui, não só pela questão de ter sido tua professora no curso de gestão, mas de também trabalhar nessa rede, né, com projetos de extensão com gestores escolares, né. Então, esse é o nosso trabalho atualmente com a secretaria, firmado desde 2022, a gente tem esse trabalho muito próximo. Então, quando tu trazias ali os PPPs, eu olhava e dizia, é essa escola. Então, a gente já vai identificando pelo processo que a gente tem, né, de longa data. Então, eu busquei fazer um parecer, bem poucas coisas, tá, Giovana, por conta, eu tentei ir discutindo comigo mesma, mas principalmente tentando conhecer esse espaço e essa modalidade da educação especial, que para mim não é tão próxima, teoricamente, né, eu trabalho com outras linhas, mas transversaliza todo esse processo da gestão pedagógica, né? Quando a gente fala em atribuição de gestor, a gente fala em 4 dimensões e o AE entra na dimensão da gestão pedagógica da escola, que é processos de planejamento, de avaliação, de ensino e aprendizagem. Então, o AE, como modalidade, ele integra, né, essa relação e o gestor precisa pensar sobre isso, ou os gestores, a equipe gestora precisa, né, ter muito claro isso, né, dentro do seu processo. Então, vou pedir licença para dar início aqui à leitura, né, do parecer. Então, bom dia a todos e todas. Agradeço imensamente pelo convite do professor Vantuir e da Giovana para compor essa banca examinadora. Também cumprimento a prof. Eliane, com a qual divido o espaço para a realização das minhas sugestões, tá? São todas sugestões para vocês pensarem, referente ao trabalho ora apresentado. Então, de início, eu concordo com todas as ponderações realizadas pela professora Eliane, e também no resumo, além do nome do curso e do IFA, eu sugiro colocar o grupo de pesquisa do qual tu é pertencente, né? Porque, posteriormente, numa publicação, eu gosto muito e faço isso com os meus orientados. Por quê? Porque a gente vai ganhando espaços, né? O professor Vantuir, há longos anos, já trabalha nesse grupo de pesquisa, que é muito renomado, então eu acho que tem que colocar o Magma ali, sim, né? Referenciar que espaço também de grupo de discussão você pertence, tá bem? E daí, foram me surgindo algumas dúvidas, né? Nós temos na rede EMEIs e EMFs. Tu fizestes a análise dos PPPs das EMFs e algumas tinham EMEIs junto, né? Eu acho importante, Giovana, colocar como nota de rodapé, né? Tipo, tem tantas escolas, ali, ó, tu falaste das 6 escolas, né? Anotei aqui, coloca uma nota de rodapé, era um 10, mas vocês fizeram de 6, por ter esse espaço. A outra escola que vocês tinham era a educação do campo, então entrava numa outra seara, enfim, tudo isso como nota de rodapé, tá? Daí vou sugerir também, no objetivo geral que tu traz, abre aspas, analisar o projeto político-pedagógico construído pelas escolas municipais de Santiago a fim de averiguar, uma sugestão, averiguar daria para ser substituído por identificar, visualizar, sei lá, uma coisa assim, eu não sei, parece que há uma arguição, entendeu, no termo averiguar. Mas se vocês entenderem que não, enfim, que isso não caracteriza também, não compromete em nada o teu trabalho. Eu acho que ele é um trabalho bem fluido, como fala a professora Eliane, ele traz todo um discurso por trás, então acho que averiguar é tão pragmático, né? Então acho que identificar, que tu identifica ali, né? Tu traz isso, tu visualiza toda essa discussão nas tuas 7 categorias. Nas palavras-chave, eu também sugiro que, além de projeto político-pedagógico, educação inclusiva, documentos legais, escolas municipais de educação, de ensino fundamental, ou EMEIs, né, as duas, enfim, também porque eu acho que quando a gente vai pesquisar lá, alguém que precisa das escolas, né, tem esse olhar ali, tá? Daí, assim, ó, todo o teu trabalho, para mim, é muito bem feito, é muito qualificado, eu aprendi muito lendo ele, né, como eu te falei, assim,
eu tenho acompanhado um pouco esse ano. Eu fecho 11 anos no Instituto esse ano, e faz uns 2 anos que eu venho acompanhando o trabalho da professora Cláudia, como educadora especial. E eu tenho visto o quão desafiador é ser educador especial em espaços educativos. Demarcar o seu lugar de fala é muito complexo, porque parece que as pessoas não entendem qual é o teu lugar. E daí a professora Eliane trouxe muito bem, e você trouxe muito bem também, né? Que vocês são professores ali, vocês são colaboradores, não tem toda essa carga de só o atendimento, e não é só, né? Porque o atendimento é muita coisa, é um planejamento por trás de cada atendimento. Então, assim, o trabalho de vocês é de extrema importância, por vezes é marginalizado, é deixado à margem, tá? Porque as pessoas não olham dessa forma, e é muito relevante para os professores que estão com essas crianças ou com esses adolescentes ali dentro, e que por vezes não têm esse conhecimento. A gente da área da pedagogia, no meu caso, eu tive uma disciplina e nunca mais trabalhei com isso. Por exemplo, o professor Vantuíra e a professora Cláudia, eles trabalham com isso, né? E foram atrás disso, mas eu não, eu fui trabalhar outras coisas. Então, lendo o teu trabalho e acompanhando esse trabalho da professora Cláudia, eu tenho visto como isso é imprescindível, como esse trabalho é fundamental, né, para que a gente tenha êxito em todos os âmbitos, né, da educação. Então, daí eu fui tecendo algumas problematizações a partir da minha área, que é a política educacional, né, e daí eu comecei, tu ia falando ali no texto e eu ia colocando. É uma dicotomia, né, entre o real e o ideal, né? É o que traz a legislação, daí da legislação desce para o projeto político-pedagógico, e como esse sujeito da prática entende todo esse processo. Eu trabalho muito com um autor que é o Stefan Boll, que ele trabalha com ciclo de políticas, e ele faz o tempo inteiro esse diálogo, né, da discussão da perspectiva da política elaborada, da que chega no documento legal escolar, e a autonomia desses sujeitos da prática, como eles relacionam essa política nas suas práticas. E esses atores, eles têm a plena consciência de que eles são autônomos nisso, né? Então, a gente não tem como, muitas vezes, impactar ou ler uma política sem olhar para ela e dizer, bom, quem vai atuar, que é um termo que ele não usa implementação e nem implantação, ele usa o termo atuação mesmo, de ator, né? Quem vai atuar essa política lá? Ele modifica muito, né? Então, isso para mim foi bem recorrente no teu trabalho, né? Essa dicotomia entre a política elaborada, contexto de elaboração, influência de elaboração, texto produzido e contexto da prática. Eu acho que transversaliza todos esses elementos. A revisão da literatura, referencial teórico muito coerente com a temática, né? A metodologia também, né? Acho que foi brilhante esse teu espaço, essas tuas escolhas teóricas e metodológicas. Daí, na metodologia, no parágrafo antes dos resultados e discussões, eu sugiro que tu finalize o parágrafo com um fechamento, para te melhor situar o leitor, porque daí eu parei ali e voltei para ler, eu acho que seria interessante situar esse leitor, tá? Daí algumas curiosidades, algumas questões também que eu fui anotando. A primeira delas é, todas as escolas municipais têm no quadro funcional a figura do educador? Acredito que não, né? Não, né? Tá bem. Daí ali, quando tu falas... Oi. Eu acho que eles têm na rede, né? Eles têm na rede municipal, no núcleo, na SMEC, e depois eu acho que todos os outros que estão nas salas de recurso, no caso, né, são capacitados, né, pelos cursos da Federal de Santa Maria, eu acho, acredito que sim, ou alguns com especialização. A princípio, acho que sim. Eu fiquei com essa dúvida, né? Daí isso justifica muitas das tuas análises dentro dos PPPs, né? De algumas coisas que não são coerentes. Tem uma parte do teu PPP, da tua análise, que tu coloca sobre a escola E1, e tem uma citação ali nos resultados que traz o nome da escola, tá? Que diz X escola. Eu não lembro, eu tentei procurar agora aqui, mas não lembro a página, tá? Mas é a E1, tá? Eu não vou falar o nome da escola para não divulgar, mas está escrito a escola, daí eu digo, acho que aqui ela, daí só tirar o nome da escola ali.
ali num olhar sobre a modalidade de ensino. Eu gostei muito, né, de tu trazer isso, porque eu acho que as pessoas confundem modalidade, nível, etapa. É uma coisa, chega a ser grotesca. Inclusive, tem um documento legal do mestrado profissional, o mestrado como uma modalidade. Na realidade, o mestrado é um nível, né, de ensino e não uma modalidade. Daí tem toda essa confusão, inclusive legal, né, que por vezes perpassa. Então, esse teu ponto eu gostei bastante. E daí eu também vou te fazer uma sugestão de reescrita, tá? Ou como nota de rodapé, enfim, como vocês acharem melhor. Sugiro a reescrita. Os níveis de ensino, a partir do artigo 21 da LDB, são 2. A educação básica e o ensino superior. A educação básica é composta pelas etapas de IF e ensino médio, tá? Daí, porque lá no artigo diz, né, níveis de ensino, daí, inciso 1, educação básica, e daí traz educação infantil. Eu acho que seria legal tu colocar que a modalidade de educação especial deveria transversalizar todos os níveis de ensino e todas as etapas desses níveis de ensino, tá? Então, isso acho que era bem legal colocar. Daí, poderia trazer como uma nota de rodapé. Bem como está na política, agora eu não me lembro o que eu tinha escrito aqui, na política nacional, que está, bem como está na Política Nacional da Educação Especial. Outra nota de rodapé, na página 25, tem os autores na nota de rodapé. Eu acho que dava para colocar nos textos esses nomes daqueles autores que tem, acho que é Mendes e outro tem ali, né, acho que dá para te colocar, daí tu coloca a nota de rodapé ali, acho que dá para te colocar no próprio texto mesmo, esses autores, e não em nota de rodapé, acho que não teria necessidade. Daí ali do coensino, né, eu concordo plenamente com a professora Eliane, né, que é um trabalho colaborativo, né, e acho que o coensino vai trazer exatamente aquilo que ela trouxe na fala, né, então acharia melhor tirar, né, ou colocar como trabalho colaborativo. Eu já estou quase finalizando aqui, tá? Ali sobre a avaliação, eu vou te sugerir um fechamento do capítulo de análise da avaliação, que tu finalize ele com uma reflexão tua, porque tem a finalização com uma discussão do PPP, e não tem a finalização da Giovana ali sobre aquela parte de fala. E daí, assim, ó, tem várias coisinhas, assim, no texto, que a gente sabe que fica por conta do... né? A gente está viciado na leitura, a gente sabe disso, eu sei disso, e o orientador muito mais do que a gente não enxerga, às vezes. Daí, assim, para a publicação final, uma revisão geral no texto, ortográfica, de formatação, né? Tudo isso. Isso é praxe, né? Vocês sabem que isso é praxe da gente sugerir. Então, seriam essas coisas, assim, que eu teria como sugestão. Porque, assim, é bem a nível de sugestão. O trabalho está muito bom. E eu tive a mesma impressão que a professora Eliane teve. Quando eu abri, dizia 44 páginas, assim, meu Deus, que artigo imenso, né? Que mais a gente vai, né? Daí entendi por que você prorrogou, ou vocês prorrogaram, para ter a qualidade que teve, né, das análises. E eu acredito que seja um trabalho excelente para a rede municipal de Santiago, que é uma rede que eu gosto muito, trabalho porque acredito na educação pública municipal, e o teu trabalho, ele é um trabalho ímpar para essa rede também. E para a gente também pensar nesses cursos de gestores, né? Ele também me sensibilizou e me trouxe essa questão, né? Isso a gente também tem que pensar quando a gente discutir com diretores, coordenadores pedagógicos, qual é esse espaço da educação especial dentro das escolas. Então, parabenizo pelo trabalho, parabenizo ao professor Vantuir pela orientação, né? O trabalho é muito bom, é de qualidade excelente, tem que ser publicado. De imediato, já digo que tu estás aprovada, né? Não precisa fazer todo o rito lá, mas de minha parte já está aprovada. E agradeço muito por estar nessa banca com a professora Eliane também, e por vocês terem lembrado do meu nome, mesmo não sendo da área da educação especial, por estar aqui. Muito obrigada. Obrigado, professora Laila, pelas suas considerações, apontamentos, sugestões, enfim, todas elas serão olhadas, analisadas com carinho, revisitadas agora na sequência para fazer as
as considerações, para fazer os ajustes, né, Giovana? Vamos sentar certamente juntos para olhá-los. Eu devolvo a palavra para a Giovana, para que, não sei se ela quer fazer alguma consideração à fala da professora Laila. Não, eu quero agradecer, porque assim, quando a gente pensou nos nomes da banca, né, a gente pensou assim, eu digo, não, eu acho que tem que trazer alguém da pedagogia, porque aí olhar, sabe, esse olhar que é, né, não só da educação especial, mas é mostrar esse cruzamento que é importante ter, né, educador especial não fica só no nicho da educação especial, então a educação especial é olhada pelas educadoras especiais, não, a educação especial olhada por uma educadora especial e por uma pedagoga, eu acho muito importante, né. Então, acho que gostei muito das suas contribuições, acho que são bem relevantes, acho que a gente vai fazer mesmo, né? Então, a gente vai se debruçar agora e fazer o trabalho ficar redondinho mesmo, tá? Muito obrigada, tá, Laila? Acho que as contribuições foram bem importantes. Era bem isso que eu queria, ter um olhar como pedagoga sobre o trabalho. Tá? Obrigada. Bom, é de praxe agora que os membros da banca vão para outra sala, migrem para outro espaço. Eu vou explicar isso porque, como nós estamos transmitindo, alguns ritos talvez não sejam corriqueiros para colegas externos à instituição, né? Como essa banca é pública, então alguns procedimentos, de um modo geral, acontecem desta forma. A gente sai desta sala, avaliadores, e vai para um outro espaço. Então, eu vou encerrar a transmissão, porque nós não temos, pelo StreamYards, como fazer uma transmissão, pausá-la e depois voltar a transmitir no mesmo lugar. Nós teríamos que fazer um novo link de transmissão. As duas avaliadoras já sinalizaram pelos seus apontamentos, né? Então, por uma aprovação. O que nós precisamos fechar é a nota dessa aprovação. Então, eu vou encerrar a transmissão do YouTube. Vou pedir, depois que eu encerrar a transmissão, para que a Giovana saia da sala uns minutinhos, só para a gente fechar a nota, se as avaliadoras assim concordarem. E depois, em alguns minutinhos, eu já envio um zap para ela dizendo que nós estamos prontos e que ela pode voltar para a sala. Então, eu encerro a transmissão aqui, dizendo que, obviamente, ela já está aprovada pela fala das nossas avaliadoras, né? Vocês já devem ter percebido isso. Então, só o que falta é o fechamento do rito para que a gente saiba que nota é essa, que conceito, na verdade, é esse, né? Nós, na pós-graduação, trabalhamos com conceitos. Que conceito é esse? Se vai algum apontamento em ata, e logo na sequência a gente volta na transmissão. Gratidão por vocês estarem todos virtualmente aqui conosco, pelos colegas que nos assistem. Essa transmissão vai ficar gravada também, né? Se a Giovana permitir, a gente e as colegas da banca, a gente deixa essa transmissão gravada. Eu sempre gosto das gravações, porque elas são o nosso histórico das coisas que nós fazemos, e outros colegas em outros momentos podem revisitar, e a gente pode revisitar também, né? Para retomar discussões em outros momentos. No Magma, a gente tem uma tradição de, sempre que possível, gravar todas as nossas bancas, as nossas atividades, e justamente porque a gente vai montando o nosso banco, a nossa história, né? E talvez, em algum momento, a gente voltar a trabalhar com elas, revisitar sempre que possível, né? Então, se vocês concordarem, a gente faz isso. Então, vou encerrar a nossa transmissão. Não sei se vocês querem dizer alguma coisa antes do encerramento da transmissão, senão a gente fecha aqui a transmissão. Posso fechar? Então, um abraço a todos, vou encerrar a transmissão.